Muy bien. Bueno, muy buenos días para todos. Espero que estén bien. Vamos a empezar con la clase de hoy. Como habíamos quedado, hoy les toca a ustedes hablar de los temas que dejamos para hoy, que se tenían que preparar en grupo y van a exponer ustedes. Como hicimos ya la vez pasada, ya saben cómo es. Entonces vamos a empezar con el primer grupo. Si no tienen alguna duda, algo que quieran aclarar antes de empezar, alguna pregunta. Si no hay nada, pues le damos paso al primer grupo. Quiero que me diga quiénes son y presentan su tema y empezamos con la exposición. Oi, doutor. Nosso primeiro grupo é pancreatite crônica. Ajá. Aí nós sou eu, Karime, a Adriana, a Camila, o Igor, o Ismael, a Jéssica, a Kelly e a Patrícia. Por favor, un ratito, si pone otra vez la presentación anterior para copiar los nombres. Igor, Camila, Ismael, Jessica, Kelly y Patricia. Ya, puede empezar. Bom, eu vou falar um pouco sobre a anatomia do pâncreas, né? O pâncreas ele é um órgão retroperitoneal, né, lobulado, de 10 a 15 centímetros, a largo de 70 a 100 de gramas de peso, né? O pâncreas ele também se divide em cabeça, coelho, corpo e cola. A cabeça ele se situa à altura da segunda vértebra lumbar e está marcada pelas 3 primeiras porções do duodeno. O coelho ele é um pequeno segmento que vai situado desde a altura da primeira vértebra lumbar em relação hacia atrás da vena porta e mais hacia atrás com a coluna. Já o corpo ele se estende desde o coelho hasta o ilho do baço, e a cola é um segmento pequeno que ele vai ocupar o ligamento pancreático e esplênico, né? O pâncreas, ele pela também sua distribuição por quadrantes, ele fica abrange mais ou menos umas 2 porções, que seria a cola no hipocôndrio esquerdo e a cabeça e o corpo, uma porção fica no epigastro. O pâncreas ele também possui um conduto principal, né, que é o conduto de Wilson, que atravessa toda a glândula, desde da cola hasta a cabeça, e termina na papila do duodeno maior junto com a ampolha de Walter. Ele também possui o conduto de Santorini, que cruza com a porção proximal da glândula e flui até a papila menor do duodeno. O pâncreas está irrigado pelas artérias, né, do tronco celíaco e a artéria da mesentérica superior. A cabeça ela recebe sua irrigação, né, das arcadas pancreáticas duodenais, né, uma anterior e outra posterior. E a cola a cola do pâncreas está irrigada pelas artérias esplênicas e por lá a pancreática transversa, né, que é uma rama da esplênica, né. Aí a sua drenagem venosa do pâncreas ele se realiza através das venas que acompanham, né, as artérias correspondentes, né. E mientras que o pâncreas direito ele drena as venas das artérias mesentéricas superior e porta, e o pâncreas esquerdo ele faz a sua drenagem da vena esplênica. E a inervação do pâncreas ele consta de 3 nervos diferentes, né, que seria o vago, né, os nervos esplânicos, torácicos
e fibras do plexo mesentérico superior celíaco. Pode passar. La histología del páncreas se basa en dos porciones. El páncreas es una glándula mixta que consiste en una porción exócrina y una porción endócrina. La porción exócrina consiste em células em acinos que parecem cachos de uvas serosos, onde sintetizam e secretam uma variedade de enzimas essenciais para a digestão. Em relação ao pâncreas endócrino, se percebe-se as chamadas islotes de Langerhans, que são conhecidos a pequenas ilhas dispersas entre o pâncreas exócrino. E nessa porção dessas ilhas, esses islotes, eles secretam hormônios que regulam a glicose, lípidos e metabolismo das proteínas. As principais células que percebem são a alfa, beta e delta. A alfa secreta glucagon, a beta secreta insulina e a delta secreta somatostatina, que é o inibidor da GH. Se percebem a imagem da histologia, o pâncreas exócrino, que são a parte mais rosa escuro, eosinófila bem escuro, e as ilhas, uma ilha de Langerhans no meio do pâncreas exócrino. Continuando. Eu vou falar sobre a definição. A pancreatite crônica é uma inflamação crônica, incurável, de origem multifatorial e tem uma apresentação muito variável. Ela geralmente se manifesta por um quadro de dor abdominal permanente ou recorrente. Essa enfermidade ela leva à perda das funções glandulares, que na função endócrina, ela perde a produção de insulina e glucagon, e na função exócrina, ela perde a função de produzir enzimas digestivas, como a amilasa e a lipasa, e outras também. Pode passar. Bom, a anatomia patológica. A pancreatite crônica inicial, as alterações histológicas, elas aparecem de maneira irregular e se caracterizam principalmente pela cicatrização nodular em regiões lobulares de fibrose. Na pancreatite crônica grave, há uma substituição considerável de tecido vacinar por áreas de fibrose, então a gente vai ver muito mais fibrose. E os números de slots são reduzidos. As artérias pequenas parecem engrossadas e os troncos neurais se tornam proeminentes. Pode passar, Igor. Aí essa imagem aqui é da pancreatite crônica temprana. E essa daqui é da grave, onde a gente vê mais zonas de fibrose. Pode, né? À medida que progressa, a gente vê uma perda de lobulação normal, com zonas mais grossas de fibroses. As células acinares, a redução das células acinares e dilatação das estruturas ductais. O epitélio dos condutos é atípico e mostra características de displasia manifestadas por células cuboidales com propriedades hiperplásticas, acompanhadas de áreas de infiltrados de células mononucleares e de necroses em placas. Uma característica comum da fibrose crônica da pancreatite crônica é a fibrose perilobular, que se cria ao redor dos alcinos individuais. E ela se propaga para os lobulídeos pequenos circundantes. Pode passar, Igor. Aí aqui é uma imagem do pâncreas com fibroses e tecido de cicatrização também. A gente vê também a presença de cálculos pancreáticos
E ele se compõe de cristais de carbonato de cálcio atrapados na matriz de matéria fibrilar e outros elementos. E o centro fibrilar é onde estão a maior parte dos cálcios. Contém cálcio e uma mescla de outros metais. Em alcoólicos e em pacientes com pancreatite alcoólica crônica, se inibe a forma notável pela expressão e secreção da litostatina, que é um inibidor potente da formação de cristais de carbonato de cálcio. E na enfermidade litiásica, o crescimento do conduto se apresenta junto em etapas tardias da pancreatite crônica. Pode passar. Aí aqui é uma classificação, onde o pâncreas normal, ele não vai ter nenhuma alteração no conduto principal. A glândula vai estar de tamanho normal, tudo normal. E aí na dudosa, a gente já vai começar a ver, pode ver um dos 3 sinais. Ou condutos laterais anormais, ou o conduto principal de 2 a 4 milímetros, ou uma glândula um pouco aumentada. Aí na pancreatite crônica leve, o conduto principal vai estar normal, mas os condutos laterais podem estar anormais. E a gente pode observar um pequeno crescimento da glândula e o parênquima heterogêneo. Na moderada, a gente já começa a ver câmbios no conduto principal e no conduto lateral também. Aí, quando está no conduto principal, a gente observa quistes pequenos, de menos de 10 milímetros. E quando a gente vê alterações no conduto lateral, a pancreatite aguda focal aumenta a egogenicidade das paredes do conduto principal e a irregularidade do contorno da glândula. E na grave, qualquer dos câmbios anteriores, junto com um quiste menor de 10 milímetros, defeitos intraductais, cálculos, obstrução ou estreitez do conduto principal, irregularidade grave do conduto principal e invasão a outros órgãos. Pode passar, Igor. A etiologia. A incidência em país ocidental oscila entre 2 a 10 casos por 100 mil habitantes por ano. O predomínio é o sexo masculino, a relação é 3 por 1, e geralmente é entre a 4ª e a 5ª década de vida. Eu vou falar um pouco sobre as manifestações clínicas. Então, a presença de dor abdominal pela tetrada clínica, que vai ser a perdida de peso, diabetes mellitus, esteatorreia, e vai representar pelas expressões de insuficiência exócrina e endócrina do órgão, tá? Também vai apresentar uma dor multifatorial, que vai ser causada pela inflamação persistente do parênquima, sensibilização das estruturas nervosas adjacentes, particularmente pelo plexo celíaco, hiperestimulação hormonal da secreção e enzima pancreática, hiperfusão intraductal, vai ter ruptura do sistema ductal com formação de pseudoquiste e uma dor intensa, intermitente, a medula pior de 15 a 30 minutos depois de comer, e especialmente na região epigástrica, com irradiação dorsal em banda e que dura de 1 a 7 dias. A classificação, ela tem 2 tipos, tipo 1 e tipo 2. Na primeira, o pâncreas está afetado como uma parte de uma enfermidade da imunoglobulina G4 positiva e cumpre os seguintes critérios. A histologia diagnóstica. Presença de células plasmáticas principais da imunoglobulina G infiltrados, 10 pancreatites esclerosante, linfoplasmáticas, plasmocítica, com menos de 2, e os seguintes campos: infiltrado linfoplasmocitário periductal,
flebite obliterativa e fibrose acinar. A imagem característica na tomografia computadorizada ou pancreatografia, o pâncreas está agrandado difusamente, os bordes característicos e estreitamento do conduto pancreático principal e dorsal. Tem um aumento da afecção sérica da imunoglobulina G4 e de outros órgãos, e a resposta rápida aos corticosteroides. Já no tipo 2, se caracteriza por uma histologia que confirma pancreatite ductocêntrica, idiopática com lesões granulocíticas, mas sem a imunoglobulina G positiva e sem afecção sistêmica. O diagnóstico de pancreatites crônicas, ela se baseia na presença de elementos como a presença de dor abdominal, que recorrem do epigástrico, irradiado a ambos os hipocôndrios, né, que se denomina dor em barra, náuseas, vômitos, presença de graxas nas fezes, antecedências de alcoolismo, associado a dados de laboratório como cifras de glicemia elevada, sem antecedentes familiares de diabetes, elevação de enzimas pancreáticas, no que pode ser corroborado por exames imagenológicos, endoscópios e histológicos. Os métodos de diagnóstico da pancreatite, eles avaliam a capacidade funcional do pâncreas devido às alterações morfológicas e identificam as alterações morfológicas segundo técnicas de imagens. O tratamento. Devido que se trata de uma enfermidade irreversível, qualquer tratamento deve ser considerado puramente paliativo. Então, as medidas terapêuticas em a pancreatite crônica não complicada incluem o controle do dolor mediante analgésicos e abstinência de álcool e o manejo da diabetes, né? O controle. E a cirurgia está indicada quando o dolor é incontrolável, com analgésico simples e nas complicações que amenizam a vida do enfermo. Pode passar. Então, procedimentos quirúrgicos. De 15% a 35% de todos os enfermos de pancreatite crônica requerem algum tipo de cirurgia por dolor pancreático. Intratável com os analgésicos simples. A eleição desse procedimento depende dos fatores muito diversos, como o diâmetro do conduto de Wilson, a existência de parênquima funcionante, a presença de complicações locais e o risco cirúrgico do paciente. Então, a anastomose pancreático-jejunal é o procedimento de eleição, quando o conduto de Wilson mede mais de 6 milímetros e o pâncreas não é atrófico, sino funcionante. Então, aqui na anastomose pancreático-jejunal, de 70% a 85% dos casos, ele vai aliviar o dolor. Então, outro método para tratar o dolor associado com a dilatação do abdominal é a descompressão endoscópica, mediante um catéter introduzido por via transpapilar no conduto de Wilson. Quando o dolor se associa a um conduto de Wilson não dilatado, o tratamento é controvertido. Classicamente, esses casos têm sido tratados mediante ressecções pancreáticas esquerdas, mais ou menos extensas, associadas ou não à anastomose do pâncreas remanente. E esse foi o nosso trabalho, e a gente usou como referência cirurgia de Mitchans e o Roca. Muy bien, muy buen trabajo, muy buena presentación.
Creo que abarcaron todo lo principal de pancreatitis crónica. Bastante bien. Felicitaciones. Vamos a continuar con el segundo grupo. Me dicen quiénes son o ponen ahí su diapositiva donde está su nombre para copiar y continuamos. Professor, segundo grupo... Ah, a Isabela já colocou. Bueno, Tá aí. ya voy a copiar un... Podemos começar, prof? Ya, pueden empezar. Nosso trabalho é sobre tumores pancreáticos e eu vou falar sobre a classificação deles. Eles podem ser primitivos ou metástasicos. Os primitivos se originam do tecido pancreático exócrino, do endócrino e do tecido conectivo. Os benignos mais frequentes são dos islotes e o cistoadenoma. E os adenomas ductalis e acinares, como os tumores benignos do tecido conectivo, são muito raros. A grande maioria dos tumores malignos são carcinomas ductalis. Seu tipo anatopatológico mais comum, o adenocarcinoma, é um tumor de grande agressividade biológica e, por isso, o prognóstico do câncer pancreático é muito desalenteador. Outros tumores malignos de origem ductal ou extraductal têm um pronóstico muito favorável quando são extirpados cirurgicamente. O diagnóstico genérico de câncer pancreático não deve conduzir a posturas terapêuticas nihilistas. O pronóstico dos tumores pancreáticos malignos primitivos depende do seu tipo anatopatológico e só pode ser identificado depois da extirpação quirúrgica. Vou falar um pouquinho sobre carcinoma ductal. O carcinoma ductal, a sua definição, compreende a todos os tumores malignos originados em células dos ductos pancreáticos. O carcinoma ductal é sinônimo de adenocarcinoma, que é seu tipo anatomopatológico mais frequente. A epidemiologia e os fatores etiológicos de risco. Afeta todos os grupos socioeconômicos e sua distribuição geográfica no mundo é relativamente uniforme. Pode aparecer em qualquer idade, só que 80% dos casos ocorre entre 60 e 80 anos. A sua incidência é maior no homem que na mulher, mas essa diferença só se nivela a partir dos 60 anos. Uma história prévia de diabetes aumenta de 3 a 6 vezes o risco de carcinoma ductal. A pancreatite crônica não aumenta significativamente o risco, já que é pouco frequente na sua forma heredofamiliar. Existe uma relação bem estabelecida entre o consumo de tabaco e o risco de carcinoma ductal. Não se pode estabelecer uma relação com o consumo de álcool ou de café. As frutas e vegetais e agregados de fibra à dieta parecem prevenir a aparição do carcinoma. E já as carnes e os carboidratos aumentam esse risco. A exposição prolongada a distintos agentes químicos também foi extensamente investigada. Então, estudos têm sugerido um maior risco para quem trabalha em plantas de petróleo ou carvão ou está exposto a detergentes e outros agentes de limpeza. Bom dia, pessoal. Eu vou falar sobre o carcinoma ductal cefálico e outros tumores periampulares. Pelo seu lugar de origem, o carcinoma ductal cefálico integra o grupo dos chamados tumores da região periampular.
Compreende os tumores originados na papila e tecidos adjacentes, como a cabeça do pâncreas, a via biliar distal e o duodeno justapapilar. O adenocarcinoma é o tipo anatomopatológico mais frequente de todos os tumores periampulares. Aí aqui tem uma relação: 1 é o carcinoma da papila, 2 o carcinoma do adeno justapapilar, o 3 o carcinoma da via biliar distal e o 4 o carcinoma de pâncreas. O quadro clínico. A icterícia indolora, não é infrequente que o enfermo refira mal-estar ou dor supraumbilical, incluso dor intenso quando existe colangites, icterícia associada com a vesícula palpável, icterícia intermitente, secundária à descompressão espontânea da via biliar, necrose parcial do tumor ou a fenômenos inflamatórios peritumorales, obstrução biliar por carcinoma de pâncreas é rapidamente progressiva e irreversível. Anorexia e a perda marcada de peso não são sinais frequentes. Sua presença deve suspeitar uma propagação extrapancreática do tumor. Motivo de consulta: hemorragia digestiva. Suas causas mais frequentes são a ulceração de um tumor da papila ou a perfuração para a luz do duodeno de um carcinoma pancreático. Laboratório: hiperbilirrubinemia de instalação rápida e superior a 15 mg. Níveis elevados de fosfatasa alcalina e de Y-glutamil transpeptidasa, que revela obstrução, pelo menos parcial, da via biliar. Anemia moderada e os marcadores tumorais, que é o CA199, do PAN2, SPAN1, K242 e K494. Carol. A ver, ¿a quién le toca? Caroline. Que tiene desactivado el micrófono. Eu não tô nesse grupo. É o quê? Você não tá no grupo, Carol? Deixa que eu vou falar da radiologia convencional. A radiografia simples de tórax é imprescindível para investigar eventuais metástases pulmonares. Já os métodos por imagens. A ecografia e a tomografia computadorizada. A identificação mediante ecografia ou tomografia de uma massa periampular bem definida e simplificada, notavelmente o manejo pré-operatório. O cirurgiano dispõe de la colangiografia operatória e, eventualmente, de la coledoscopia. Para ser detectada por ecografia ou tomografia computada, a massa periampular deve medir entre 1,5 centímetros ou mais. Devem sospechar, a partir da dilatação secundária da via biliar ou do conduto de Wilson. Ainda nos métodos de imagem, a colangiografia intraoperatória que mostra uma estenose da via biliar, ali na flecha ali,
que é essa estenose? É quando há o encurtamento da via ali e interrupção abrupta da passagem sanguínea. Secundário, um carcinoma de pâncreas. La ecografia. Em enfermos delgados e sin intervenciones quirúrgicas prévias supraumbilicales, la ecografia é superior à la tomografia para evaluar a presença de massas periampulares. Consiste em uma massa hipocogênica com limites mais ou menos bem definidos, segundo o grado de infiltração de los tecidos vecinos, e é a menudo uma zona anecogênica central por necrose tumoral. Este também é o método de eleição para identificar a dilatação biliar ou pancreática secundária ao tumor. Em caso de que não exista massa detectível em nível de la obstrução biliar ou pancreática, permite presumir sítio de obstrução. Pode identificar metástases hepáticas, hipertensão portal, por obstrução da vena portas e ascites. Um carcinoma cefálico de pâncreas, ali cujos bordes não infiltram o eixo venoso mesentérico portal. Carcinoma cefálico de pâncreas e obstrução da via biliar em 2. E infiltra a vena porta em 3. No hígado. A tomografia computadorizada, que a sua maior utilidade é identificar os planos grassos e peripancreáticos, o qual permite avaliar a infiltração tumoral e também a ressecabilidade do tumor. É superior à ecografia para avaliar massas localizadas na cola do pâncreas e para identificar adenopatias peripancreáticas. Um pequeno carcinoma cefálico de pâncreas, de 2 centímetros de diâmetro, aqui em 1. Pode passar isso. Endoscopia e colangiopancreatografia endoscópica retrógrada. É indicado em todo tumor periampular para descartar outras patologias esofagogástricas que possam modificar a técnica cirúrgica durante a ressecção pancreática. No caso de dilatação da via biliar ou do conduto de Wirsung, sem massa periampular detectável nos métodos por imagens, é indicado realizar uma duodenoscopia mediante o endoscópio de visão lateral, que permite diagnosticar facilmente os tumores de papila que se projetam na luz duodenal e no duodeno justopapilar. Se a duodenoscopia não revela tumor, é indicado opacificar a via biliar e, eventualmente, o conduto de Wirsung mediante a colangiopancreatografia endoscópica retrógrada, que permite, em ocasiões, confirmar que existe uma estrechez por tumor periampular e, em outras, modificar o diagnóstico ao descobrir um cálculo papilar ou do colédoco distal, que pode ser tratado no mesmo ato mediante uma esfincterotomia endoscópica. A introdução de substância de contraste numa via biliar obstruída, sobretudo pelo carcinoma, pode originar uma colangite grave. Quando num tumor periampular se realiza uma colangiografia endoscópica retrógrada, a via biliar deve ser tempranamente drenada para evitar a infecção, seja mediante uma endoprótese colocada durante o procedimento endoscópico ou indicada a cirurgia do tumor dentro das 36 horas de realizado o estudo.
A ver, ¿quién sigue? Prof, vou falar do tratamento. O único tratamento potencialmente curativo é a cirurgia. Uma correta estadificação pré-operatória permite preparar adequadamente o enfermo que requer cirurgia maior e evita a cirurgia em caso de enfermidade avançada e tem curta expectativa de vida. Agora eu vou falar especificamente dos carcinomas ductais do corpo e da cola. O quadro clínico é a dor inicialmente leve e localizado no epigastrio ou hipocôndrio esquerdo e mais tardiamente irradiado ao dorso. Essa dor, quando se trata do câncer de corpo em si, ela vai ficar uma dor bem mais predominante, bem mais dolorosa, que é o que diferencia ele. A icterícia 20% dos casos e pode ser secundária metástase hepática ou a extensão do tumor ao colédoco intrapancreático. A tromboflebite de veias periféricas, que é o signo de Proceal, é um fenômeno paraneoplásico muito mais frequente nos carcinomas ductais de corpo e cola que nos de cabeça. Tromboflebite significa inflamação da veia. Pode passar. Os métodos por imagens. O diagnóstico surge com uma ecografia ou tomografia computada, indicada por moléstias específicas ou dor abdominal inexplicável. O tamanho do tumor oscila entre 2 a 6 centímetros e suas características ecográficas ou tomográficas não diferem das descritas no carcinoma cefálico. A massa pancreática se associa com metástases nos gânglios regionais e no fígado. E é frequente a ascite, que é o acúmulo anormal de líquido dentro da cavidade peritoneal, e a hipertensão portal segmentária por trombose da veia esplênica. A pancreatografia endoscópica deve ser indicada ante massas pequenas ou mal definidas, que são mais difíceis de ver, e não associadas com metástase. A citologia percutânea é indicada em todos os tumores que não vão ser explorados, ou seja, em mais de 95% dos casos. O propósito é confirmar o diagnóstico e descartar outros tumores primitivos ou secundários, do pronóstico mais favorável e que podem apresentar um aspecto similar nas imagens: linfoma, cistoadenocarcinoma sólido. E o tratamento, o único tratamento possível é o bloqueio anestésico do esplênico para paliar a dor, que pode ser intolerável. A laparotomia explorada só deve ser indicada em pequenos carcinomas, sem sinais de irressecabilidade local, nem de metástase. E o procedimento cirúrgico de eleição nesses casos excepcionais é a esplenopancreatectomia corporocaudal. E o prognóstico, ao ano do diagnóstico, a sobrevida do carcinoma ductal do corpo ou cola é inferior a 1%, o qual demonstra a agressividade fulminante desse tumor. Os tumores endócrinos, eles são tumores benignos ou malignos, que são originados em uma células slots de Mengele, com capacidade para secretar hormônios específicos. É um insulinoma. O insulinoma, ele é um tumor endócrino pancreático mais frequente. Em 90% dos insulinomas, eles são únicos. E em 10% do restante, eles são múltiplos ou hiperplásias. 98% deles se localizam no pâncreas e 2% pode ser encontrado em localizações diversas, como estômago, duodeno, divertículo de Meckel e ieiuno. Ele se apresenta com um síndrome clínico típico, conhecido como a triada de Whipple, que é a hipoglucemia em jejum sintomática, concentração sérica comprovada de glucosa e alívio dos sintomas com a administração de glucose. Pode passar o
O quadro clínico é o que se apresenta no insulinoma. Esses sintomas e signos geralmente são de origem neurológica, que são os câmbios de conduta, alucinações, confusões, cefaleia, visão borrada, parestesias, crises convulsivas, um nistagmo, coma, e todos são secundários à hipoglucemia orgânica, resultante da sobreprodução de insulina por causa do tumor. Aí tem a triada de Whipple, que a gente já tinha falado, que é os sintomas e os signos da hipoglucemia grave, a glicemia menor de 0,45 e o alívio imediato do quadro mediante a administração de açúcar ou glicose. Aqui a severidade dos transtornos neurológicos faz com que o enfermo com insulinoma seja tratado por tempo prolongado em centros psiquiátricos, o qual retrasa o diagnóstico e pode ocasionar lesões cerebrais definitivas. O insulinoma também pode manifestar-se por sintomatologia cardiovascular, que são as palpitações, arritmias ou digestivas, como vômitos e diarreias. O laboratório é a administração de tolbutamida, glucagon, cálcio ou L-leucina. A mais confiável é a de Layuno, de hasta 72 horas, com determinação periódica de glucemia e insulinemia. As cifras de glucemia diagnósticas são menos de 50 miligramas por decilitro no homem, de 40 miligramas por decilitro na mulher. A relação da glucemia com a insulina, medidas simultaneamente, cujo valor normal é menor de 0,4, pode ser superior a 1. A prova de Layuno precipita a tríada de Whipple. O laboratório permite estabelecer que existe um insulinoma quando na prova de Ayuno, a glucemia descende por debaixo de 0,45 miligramas por decilitro. A relação insulina-glucemia é maior de 0,5 e se elevam os níveis de péptido C. Métodos por imagens. A ecografia e a tomografia computada só podem detectar com seguridade insulinomas maiores de 1,5 centímetros. Aparece a ecografia como uma massa hipoecogênica de bordes muito regulares. A tomografia computada deve ser feita com infusão em bolo de substância de contraste. Como consequência da rica vascularização, característica de todos os tumores endócrinos, o insulinoma capta intensamente o contraste e se diferencia em os tecidos vizinhos. Nessa imagem, vemos o insulinoma da cabeça do pâncreas. Arteriografia. Devido à sua hipervascularização, o insulinoma pode ser identificado por arteriografia. O método deve realizar-se em forma superseletiva, injetando as artérias mesentérica superior, esplênica, gastro, duodenal e pancreática dorsal. Nessa imagem, vemos a opacificação do insulinoma, que é mostrado pela flecha, por arteriografia seletiva do tronco celíaco. Bom dia, eu vou falar sobre o cateterismo transhepático da vena porta. Objeto de dosar níveis de insulina em amostras de sangue recorridas em múltiplos setores do eixo venoso espleno-mesentérico. Esse mapeio pancreático pode brindar evidências indiretas sobre a localização do insulinoma oculto e pode ser invasivo. O método há demonstrado ser, porém o método demonstrado é muito eficaz. Aí aqui a gente tem a determinação transhepática da insulina a distintos níveis do eixo venoso esplenoportal em um paciente com insulinomas múltiplos. Em um adenoma benigno, que é a forma mais comum, está indicada a simples enucleação cirúrgica sem reseção pancreática. Este método é especialmente aplicado
em um insulinoma de la cabeça do pâncreas, já que evita a duodenopancreatectomia cefálica. Se o tumor se há em o corpo ou a cola do pâncreas, e sua enucleação é difícil por a íntima relação com o conduto de Wilson, a dos vasos maiores, é preciso realizar uma pancreatectomia esquerda. É um aspecto essencial durante a cirurgia do insulinoma. É a determinação seriada da glicemia. Um ascenso brusco da glicemia é o signo mais objetivo de que a operação ha sido completa. É indispensável que o patólogo estude imediatamente por congelação a peça quirúrgica para confirmar a presença do tecido tumoral. No caso do insulinoma oculto, é necessário explorar cuidadosamente por palpação todo o pâncreas. É de grande utilidade da ecografia intraoperatória para confirmar os resultados da palpação e para descobrir nódulos que hão passado inadvertidos. Aqui a gente vê o tratamento é uma ecografia intraoperatória e aqui a gente pode ver as relações do insulinoma, né, que é essa imagem 1 aqui, a parte 1, as veias porta, que é essa representada pelo número 2, e a empiênica, que é representada pelo número 3, espiênica. Se o insulinoma não foi detectado por palpação ou ecografia, a tática dependerá da existência de um estudo pré-operatório por cateterismo transhepático da vena porta. Quando se conta com esse estudo, se deverá extirpar o setor marcado com presunto território tumoral. Em caso contrário, existem duas condutas possíveis: ressecar às cegas o corpo e a cola do pâncreas e investigar de imediato na peça extirpada a presença do tumor. E em caso de não halhar, estender a ressecção às cegas ao istmo e parte da cabeça do pâncreas. Não efetuar ressecção alguma e seguir o paciente em pós-operatório, alerrado, hasta a aparição do tumor, hasta até que a aparição do tumor justifique a reintervenção. A eleição entre ambas condutas depende da gravidade da sintomatologia. A ressecção às cegas está indicada nos pacientes com sintomatologia severa, mientras que o controle pode ser indicado em pacientes com sintomatologia leve. Nos insulinomas benignos, a cirurgia permite a curação definitiva da síndrome até 96% dos casos. E nos insulinomas malignos, com metástases hepáticas, a cirurgia não está indicada e o tratamento deve limitar-se à administração de estreptozotocina. Agora, vou falar um pouco sobre o gastrinoma, síndrome de Zollinger-Ellison. Definição: síndrome caracterizado pela presença de hipersecreção gástrica, enfermidade ulcerosa péptica e tumor de los islotes pancreáticos. A síndrome se produzia pela ação de uma substância circulante liberada pelo tumor, gastrina. Epidemiologia: aparece mais frequentemente nos homens do que na mulher, e sua maior incidência é entre os 30 e 50 anos, mas também se é observado em idades extremas. Depois do insulinoma, o gastrinoma é o tumor endócrino pancreático mais frequente. Quadro clínico. As enfermidades ulcerosas e a diarreia são manifestações clínicas mais importantes. Os portadores de gastrinomia apresentam úlcera persistente com escassa respostas terapêuticas, a menudo múltiplas e localização
é pouco habitual, quarta porção do duodeno em jejum. A hemorragia é frequente. A diarreia ocorre em mais de um terço dos casos. Alguns pacientes desenvolvem má absorção de vitamina B, que não se corrigem com a administração oral de fator intrínseco, sem elevar a farmacologicamente em pH luminal. Laboratório. A acidometria e determinação de gastrina pode indicar a presença de uma gastrinoma. A acidez basal não excede normalmente os 4 miliequivalentes em la mulher e 6 miliequivalentes no homem. Cifras superiores de 15 miliequivalentes são mais frequentes em gastronoma. A hipergastrinemia superior de 350 ml, normal de 100 a 150. Aslago, característico, aunque não específico. Para o diagnóstico diferencial com outras hipergastrinemias, se utiliza a determinação de gastrina estimulada com secretina ou cálcio. O aumento da gastrinemia é mais de 100% de valor basal. É patologmônico de gastrinoma. Tratamento. Ao redor de 60% de los gastrinomas se apresentam com metástases. Em la cirurgia está contraindicada, o tratamento se limita ao controle de la hipersecreção gástrica, mediante a inibidores de la bomba de proteínas e la quimioterapia. Quando não existem metástases, se deve corrigir com a cirurgia com o propósito de extirpar o tumor. Se deve utilizar palpação e ecografia intraoperatória e transluminação endoscópica do duodeno, incluso a abertura do duodeno para explorar visualmente seu interior. Glucagonomia. Eu vou falar sobre o glucagonoma. O que seria o glucagonoma? É uma inflamação no pâncreas, onde causa alterações na injeção de açúcar no sangue, que é o responsável que o glucagon faz. Já a patologia glucagonoma são quase sempre malignos, de localização exclusivamente intrapancreática e de um tamanho superior aos 3 centímetros. A sintomologia clínica se deve ao excesso de glucagon circulante. Ao asgo mais característicos é uma dermatitis ectosematosa sobre um eritema necrolítico migratório. Essas lesões evolucionam em 7 a 14 dias, desde máculas eritematosas até ampolas voluminosas com líquidos. Mais tarde, com necrose central e lesões eczematosas, para finalizar com um aclaramento central das lesões e descamação. Aparecem nas zonas de fricção, como o perineu, glúteos e manos, assim como em la cara e nas extremidades. Também pode existir glosites, que é uma inflamação crônico-aguda de la língua, estomatites, que é uma inflamação no interior da boca, onde vai apresentar feridas, e vulvoalginites, que é uma inflamação na vagina, onde pode apresentar corrimento, com prurido e coceira. É frequente a intolerância
à glucosa, ou à diabetes. A diarreia e uma anemia normocítica e normocrômica. Em todos os casos, o nível sanguíneo de glucagon é superior aos 150 pg por ml, o qual permite confirmar o diagnóstico. Devido ao tamanho, o mais frequente é que os métodos por imagens identifiquem facilmente ao tumor. Falar sobre o tratamento. La resección del sector del páncreas donde asienta el tumor es el tratamiento de elección. La presença de metástases não contraindica a cirurgia. A ressecção associada com quimioterapia ha permitido supervivências a los 5 anos superiores aos 50%. Agora eu vou falar sobre o lipoma, que é uma síndrome de Werner-Morrison. O lipoma são tumores frequentemente malignos. Assentam quase sempre em el pâncreas e a menudo medem mais de 3 centímetros. Em los niños, se originam em las cadenas ganglionares do sistema nervoso autônomo de la medula adrenal. Caracterizado por diarreias líquidas profusas, hipopotassemia severa, ou seja, que é o acúmulo de potássio, desidratação e acloridria. A substância de origem tumoral responsável pelo síndrome é o peptídeo intestinal vasoativo chamado VIP. Em inglês, is Vasoactive Intestinal Polypeptide, que estimula a secreção de água e eletrólise a partir do intestino e o pâncreas e inibe a secreção ácida. O diagnóstico se confirma mediante o algas em sangue de cifra de VIP, que é Vasoactive Intestinal Polypeptide, superiores a 200 pg por ml. Os métodos por imagens identificam o tumor entre 70 a 80% dos casos. Agora eu vou falar um pouco do tratamento. A inoculação é indicada em pequenos tumores benignos. Em tumores maior que 2 centímetros, corresponde à reseção pancreática. Se o tumor não for encontrado, o corpo e a cauda do pâncreas devem ser removidos às cegas. A cirurgia não é contraindicada no caso de metástases, se possível, deve ser incluídas na reseção. Somatostatinoma. Somatostatinoma é o tumor endócrino menos comum. Sua triade diagnóstica, composta por cálculos biliares, diabetes e estatorreia, é clinicamente imperceptível e não orienta a busca de um tumor. Os métodos de imagem detectam facilmente somatostatinomas intrapancreáticos, uma vez que geralmente são maiores que 3 centímetros. O diagnóstico é confirmado pela presença de sangue de níveis da somatostatina superiores a 126 mililitros. Tratamento. Em 76% dos casos, há metástases no momento da cirurgia. A maioria se instala na cabeça do pâncreas, na ausência de múltiplas metástases bilaterais, uma duodenopancreatectomia cefálica é indicada, e o tratamento paliativo consiste na administração de estrepitozotocina, fluoracil e doxorubicina. E a bibliografia é Cirurgia de Maitjans. Obrigado a todos. Bueno, muy bien. Muy buena la presentación. ¿Alguien tiene alguna duda que quiera preguntarle algo? ¿Todos entendieron? Bueno,
¿Saben cómo se llama la cirugía? Esa, o sea, ¿qué otro nombre tiene la cirugía, la duodenopancreatectomía cefálica? Cirurgia de Whipple. La cirugía de Whipple. Ajá. Whipple fue el cirujano que describió la cirugía y por lo tanto lleva su nombre. Es una cirugía bastante compleja, bastante laboriosa y lleva muchas horas en el quirófano y por lo tanto trae mucha comorbilidad también. Muchas veces, o sea, es la cura para el tumor en sí, pero como se diseca mucho, la cirugía es muy trabajosa, trae consigo muchas complicaciones postquirúrgicas. Una cirugía, como les dije, muy compleja que no se hace en cualquier centro. Tiene que ser un centro especializado, sobre todo en cirugía biliopancreática, cirujanos que se dedican exclusivamente a ese tipo de cirugía. Muy bien, entonces continuamos. Vamos a pasar con el otro grupo. Voy a copiar un ratito sus nombres e seguimos. Bom dia, o nosso trabalho vai falar sobre quistes e pseudoquiste do pâncreas. Os componentes sou eu, Ivanilde, a Caroline do Carmo, Ana Cândida, Márcio da Silva, Marcelo de Almeida e o Alexandre Dantas. Nós vamos falar sobre as causas, sintomas, fatores de risco, os tipos de neoplasias quísticas, as complicações, diagnóstico, tratamento e prevenção e diagnóstico, ou prognóstico. Os cistos pancreáticos, eles são bolsas de líquidos no pâncreas, formadas justamente por líquidos do próprio pâncreas em si. São as principais categorias dos cistos pancreáticos, eles podem dividir em dois grupos que podem ser neoplásicos ou não neoplásicos. E a maioria não são cancerosos e muitos não causam sintomas, né? Muitos pacientes podem ter os cistos, mas eles não desenvolvem nenhum tipo de sintoma. Porém, alguns cistos pancreáticos, eles podem ser cancerosos e voltar a ser cancerosos. Tipo, eles existem, melhoram, tipo, como não tem sintomas, eles não desenvolvem uma sintomatologia normal e depois ele retorna como câncer mesmo. Os tumores císticos são a segunda neoplasia pancreática exócrina mais frequente, ele só perde para adenocarcinoma, que é a mais incidência. Os dados avanços realizados nas provas de imagens transversais aparecem cada vez mais cistos no pâncreas. O pseudocisto pancreático ele é um cisto que é produzido na cavidade cerrada, fechada, né? E apresenta bastante líquido. Habitualmente ele é rodeado por uma membrana tipo uma cápsula. Os cistos do pâncreas ele pode ser benigno ou pode ser também maligno. No caso da malignidade, ele é pouco habitual. É mais frequente, 90%, é o pseudoquístico pancreático, com uma acumulação localizada de líquido do pâncreas, rodeado de uma parede fibrosa, sem revestimento, geralmente com complicação de uma pancreatite aguda ou crônica, e também pode ser desenvolvida por um traumatismo. Como característica, existe uma ausência de epitélio interno, que é o que distingue o pseudocístico de uma verdadeira lesão cística, porque a sua parede está formada por um tecido fibroso e de granulação originado de um processo inflamatório,
E no caso teria, tipo, uma pancreatite, por exemplo. Estes pseudocísticos, eles podem ser únicos, mas também podem desenvolver em quantidades múltiplas. Também tem a comunicação com o sistema ductal pancreático, que contém altos níveis de amilasa e lipasa, que são enzimas que fazem a digestão. Quais são as causas dos quistes e pseudoquistes? Eles se formam normalmente quando as células do pâncreas se inflamam ou lesionam. Então, essas enzimas pancreáticas, elas começam a filtrar, começam a irritar o pâncreas, e normalmente isso ocorre depois de um episódio de pancreatite aguda. Então, as pessoas com pancreatite crônica também podem ter pseudoquistes. E pode vir também, posteriormente, a afecções, depois de uma inflamação do pâncreas a largo prazo. E outra causa de pseudoquistes são os cálculos biliares, a litise biliar, além do consumo de álcool também. São as causas mais prováveis, mais comuns. E aí existem outras causas, como por exemplo traumatismo, infecções, tumores pancreáticos, hipercalcinemia, né, o alto índice de cálcio no sangue, alto nível de colesterol. Nós podemos ter também danos pancreáticos causados por medicamentos. Alguns hipertensivos podem causar danos pancreáticos. E enfermidade autoimune. Avança aí, Marcelo. Então, quais são os sintomas de um pseudoquiste pancreático? Normalmente, o paciente não tem sintomas. Em geral, a pessoa só vai descobrir após realizar a prova de imagem de abdômen por algum outro motivo. Mas quando esses sintomas eles aparecem, eles provocam dor abdominal persistente, que se estende até a espalda. Pode provocar também náusea e vômito, perda de peso, e a pessoa se sente cheio depois de começar a comer, de começar a ingerir alimento. E os fatores de risco são justamente o consumo excessivo de álcool e litise biliar, que são fatores também de risco para a pancreatite. E as lesões abdominais também podem desencadear um quadro de pseudoquistes. Bom, eu vou falar dos tipos de neoplasia. A neoplasia quística mucinosa. As neoplasias quísticas mucinosas são as neoplasias quísticas mais frequentes do pâncreas. Esses tumores, eles abarcam o espectro histológico desde os tumores benignos até os carcinomas invasivos. Se observam com frequência em mulheres jovens, idade média, e em momento da apresentação se situam na 5ª década. A ressecção pancreática é o tratamento estándar, dado-se o potencial de transformação maligna. Tá, esses tumores, eles contêm um epitélio que produzem mucinas. Histologicamente, as células dele produzem mucinas e eles têm uma particularidade que tem a presença de célula, estroma similar ao ovário. Então, na tinção deles, apresentam sempre estrógenos e progesteronas. Então, e eles têm predileção ao corpo e à cola. Tá, a neoplasia quística serosa. Diferentemente da neoplasia quística mucinosa, ela tem predileção pela cabeça. Então, comparada com a neoplasia quística serosa, tem predileção pela cabeça do pâncreas e aparecem em pacientes com uma mediana idade superior. Os pacientes podem acudir um dolor abdominal vago, com menor frequência, com perda de peso e icterícia obstrutiva. Os tumores crísticos serosos se consideram geralmente benignos. Se aconselha a pancreatomia quando o diagnóstico de neoplasia maligna é incerto e em cistoadenomas serosos sintomáticos.
Pode passar. Neoplasia mucinosa papilar intraductal. Na neoplasia mucinosa papilar intraductal, o pâncreas pode aparecer na sexta e sétima década de vida. Se caracterizam, por sua vez, pela ascensão que afetam os ductos pancreáticos. As neoplasias se afetam só as ramas laterais, são pequenas, se denominam pelo ducto da rama lateral, mentras que afetam o conducto pancreático principal e se denominam pelo conducto principal da rama lateral, que se estende ao conducto principal, que se denominam também pelos ducto misto. Pode passar. Neoplasia mucinosa papilar intraductal de rama lateral. Como o nome implica, a neoplasia mucinosa papilar de rama lateral conleva uma dilatação de ramas laterais do conducto pancreático que se comunicam com o conducto pancreático principal, pero não afetam. As neoplasias papilares intraductais de rama lateral podem ser focais, afetando uma só rama lateral, ou multifocales, com múltiplas lesões quísticas ao largo da longitude do pâncreas. Se há descrito o risco da transformação maligna em las neoplasias mucinosas pancreáticas intraductais de rama lateral, que se relaciona diretamente com o tamanho da dilatação quística. Pode passar. Neoplasia mucinosa papilar intraductal do conducto principal. Ao contrário da neoplasia mucinosa papilar intraductal da rama lateral, a neoplasia papilar mucinosa intraductal do ducto principal indica uma dilatação quística anômala do conduto pancreático principal com metaplasia cilíndrica e secções mucinosas espessas, que podem ver-se resumar pela papila distendida em la avaliação endoscópica. Nos sujeitos com uma neoplasia mucinosa papilar intraductal do conducto principal têm um risco de 30 a 50% de albergar com um câncer pancreático invasivo e no momento da apresentação. Deste modo, a ressecção cirúrgica é a pedra angular do tratamento. A muestra da neoplasia mucinosa papilar intraductal do conducto principal com dilatação de todo o conducto pancreático. Pode passar. Neoplasia mucilosa papilar intraductal do tipo misto. É uma neoplasia que ela se assemelha muito com a neoplasia mucinosa papilar intraductal do ducto intraductal. Então, a indicação é a pancreatomia mesmo para elas, da afetação do ducto principal. Pode passar. Iria falar diagnóstico, né? Diagnóstico é difícil, pois os sintomas podem ser similares a várias outras enfermidades, né? Analisar os antecedentes médicos e realizar uma exploração física, prova de imagens, né, ajudam o diagnóstico e a planificação do tratamento. Estas podem ser tomografia computadorizada, informação detalhada sobre o tamanho e a estrutura do quiste pancreático, né? Ressonância magnética, né, ela pode destacar detalhes sutis de um quiste pancreático, como algum componente que sugira um risco maior de contrair câncer. Ecografia endoscópica, como uma imagem por ressonância magnética, pode proporcionar uma imagem detalhada do quiste. Ademais, pode extrair-se o líquido do quiste para analisá-lo em laboratório em busca de possíveis sinais de câncer. E a colagiopancreatografia por ressonância magnética, MRCP,
se considera a prova de imagem de eleição para o controle de um quiste pancreático. Este tipo é especialmente útil para avaliar o quiste de conduto pancreático. Agora o tratamento. Então, o tratamento é assim, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é que quando a gente já fechou ali os exames por imagem, e como o Marcelo falou, que é uma doença que ela é facilmente confundida com outras doenças abdominais, então a gente chega ali no final, que é a decisão da junção de todos os exames e chegamos à parte do tratamento. O tratamento ele é simples, porque assim, o cisto, porque ele contém um líquido, às vezes ele pode ser absorvido pelo corpo. Então a gente chama isso de um tratamento conservador, que no caso vai se deixar se absorver pelo corpo e pronto, não vai se fazer nada. Mas o problema é que se o paciente persistir nos sintomas, nos sinais e sintomas, que são dor abdominal, náuseas, vômitos, falta de apetite, então, e esse cisto for maior do que 6 centímetros, aí a gente tem que ter uma opção de já uma intervenção fazendo um tratamento. Então, esse tratamento, ele se distingue em 3 formas, né? A drenagem por endoscopia, a drenagem por percutânea por catéter, que é introduzido um tubo, né, ali no corpo, e a drenagem cirúrgica. Essa drenagem cirúrgica, ela é mais agressiva, porque é uma cirurgia aberta, né, que é utilizada a laparoscopia. Então, vai fazer uma incisão ali no abdômen, então corre muito mais risco de infecção, contaminação e etc. O mais indicado seria, como é só drenar esse líquido, seria a drenagem por endoscopia, né? É um tratamento, é um procedimento menos invasivo, né? E ele também tem um êxito maior. As complicações do pseudoquiste pancreático. Ele pode existir algumas complicações que podem originar-se dos quistes pseudoquísticos pancreáticos, que incluem a infecção, que às vezes pode levar a abscessos pancreáticos, a ruptura ou hemorragia do pseudoquiste, o que pode suceder sem aviso e pode ser mortal, as complicações biliares, que pode ocorrer quando um quiste de grande tamanho ele bloqueia o ducto biliar comum, que vai estar desintegrando na icterícia obstrutiva. Hipertensão tal ou pressão sanguínea elevada da vena esplênica, no qual requer uma cirurgia. Pode passar, Marcelo. O que pode ser para prevenir um pseudoquiste pancreático? A pancreatite é a causa mais comum do pseudoquiste, por lo que prevenir a pancreatite é a menor maneira de prevenir a formação dos quistes. Portanto, os pacientes com antecedentes, eles devem deixar de consumir álcool, cigarro e seguir uma dieta barra em grasas. Os pacientes sintomáticos com cálculos biliares, especialmente aqueles que têm tenido pancreatites agudas, devem submeter-se à colecistectomia. O risco de cálculos biliares, que são muito comuns na causa de pancreatite aguda, se pode suprimir mediante uma alimentação equilibrada, que é baixa o consumo de graxas. Uma dieta baixa em carboidratos, colesterol, que consiste em frutas frescas, verduras frescas, proteína magra, ela pode reduzir os triglicéridos e ajudar a prevenir o desenvolvimento do pseudoquistes. O pronóstico. Os pseudoquistes eles devem drenar-se quando estão causando sintomas. Alguns quistes requerem uma extirpação quirúrgica se há uma preocupação por enfermidades cancerígenas ou pré-cancerígenas. Na maioria dos casos, o pronóstico é geralmente positivo para as pessoas que seguem o tratamento para quistes e pseudoquísticos pancreáticos. É uma enfermidade benigna com complicações pouco frequentes, mas graves. Ao optar por um manejo expectante, aproximadamente 10% dos pacientes podem experimentar complicações mais graves, o que ocorre na maioria dos casos nas primeiras 8 semanas. As complicações com as drenagens alcançam 20%, com uma mortalidade de até 5%.
E essas são as nossas referências, Sabiston e Chuck. Muy bien, excelente trabajo, muy buena la presentación, muy completa, abarcaron todos los temas. Caiu o áudio. Interrompido lá. Me decía que muy buena el trabajo, muy completo. Felicitaciones a todos. ¿Queda algún grupo? Creo que ya no, ¿verdad? ¿Ya todos participaron? ¿O queda algún tema más? Foram todos, doutor? Eram só 3 temas, doutor. Son 3, ¿verdad? Bueno, Sim, são 3. muy bueno. Todos participaron, muy buena la intervención y abarcaron todos los temas. Yo creo que el objetivo se cumplió. Todo el mundo tiene que tener estas presentaciones. Después yo voy a ver cómo podemos hacer para que suban toda la plataforma para que puedan acceder todos y puedan estudiar de ahí, porque está muy bien resumido. Y entonces ya para hacer el examen de ahí nada más, ya dar el examen parcial. Que por cierto, el examen parcial, el segundo, lo vamos a hacer el 18 de noviembre. Ahora el 18 de noviembre está marcado nuestro segundo parcial para que anoten ya por ahí y puedan ir estudiando estos temas. Después yo le voy a avisar a través de la delegada a ver cómo hacemos para que suban todo esto a la plataforma y así esté todas las presentaciones y todos estos slides. ¿Está bien? Entonces, ¿hay alguna duda, algo que quieran preguntar? ¿Alguna duda para aclarar? No, profe. Entonces, nadie, no hay ninguna duda. Bueno, en la próxima clase, el próximo miércoles, vamos a estar viendo lo que son las oclusiones intestinales. Vamos a ver si pueden ir revisando un poco el tema para ir teniendo una idea ya de lo que vamos a hablar, oclusión intestinal mecánica, hilio paralítico, y esos temas. Las causas más frecuentes, vamos a ir viendo. Profe, dígame. Tengo só uma dúvida. Sí, dígame. ¿Cuánto por ciento del páncreas puede quitarse para que una persona tenga una vida normal? Se puede quitar todo, lo que después hay que ponerle tratamientos complementarios con insulina y o sea, las hormonas que produce el páncreas. Hay que ponerle insulina, hay que darle suplementos de glucagón. Eso ya lleva un tratamiento endocrinológico después. Pero sí se puede quitar todo. Se puede vivir sin páncreas. Lo que casi siempre es el tumor o afecta la parte de la cabeza o afecta la parte de la cola. Entonces no hace falta quitar todo, a no ser que ya esté todo afectado. Más bien en la pancreatitis crónica es que a veces se afecta todo el páncreas y es necesario resecar completo. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Alguna otra duda? ¿Algo más? Bueno, entonces terminamos la clase por hoy. Muchísimas gracias por su participación. Gracias por preparar el tema y por participar. Nos vemos el próximo miércoles.
como ya les dije, vamos a ver el tema de oclusión intestinal para que vayan revisando ese tema. ¿Está bien? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Que tengan un lindo día Gracias, y doctor. nos vemos el próximo miércoles. Claro, doctor, gracias. Gracias, profe. Gracias, doctor.